Ora viva, muito bom dia. Estamos aqui então mais uma vez para o nosso grande canal Relógio Econômico apresentar a temática que é muito contundente e é muito solicitada também pelos nossos teleouvintes que nos ouvem a partir do YouTube, do Facebook e das outras plataformas digitais. Eh, Vamos falar sobre a a questão sobre do turismo, ou seja, vamos falar sobre o turismo, mas aqui vamos delimitar o nosso tema especificamente para Angola. O turismo em Angola. Essa é a nossa temática de hoje. Eu sou José Lumbo, economista, e estou aqui para moderar esta grande temática que é muito importante. Aqui vamos tirar algumas soluções técnicas que vão de facto ajudar os decisores de políticas públicas em Angola e também os empreendedores a tomarem alguma decisão e dar um rumo certo às suas finanças. Para o desenvolver deste tema, eu trouxe aqui o Dr. Cláudio Pereira, ele que é economista. Eu passo então a saudar. Muito bom dia, doutor. Muito bom dia, Dr. Lombo. Muito bom dia, colegas do painel. Ok, Um tema interessante de facto. é turismo. Vimos que turismo não é nada mais do que a, a deslocação de algumas pessoas de um ponto para outro, a busca de lazer durante um determinado período de tempo. Ok, ok. Doutor Cláudio, muito obrigado. Então, já aqui com a parte introdutória, queria saudar também aqui então o doutor Alberto Pascoal, que é também nosso orador, sempre aqui na nossa casa, sempre disponível para apresentar várias temáticas. Ele que é economista. Muito bom dia, doutor. Muito bom dia, Dr. Lumbo. Bom dia, os meus colegas de painel. E com o desafio de falarmos sobre turismo em Angola e podermos dar os nossos subsídios em agradecimento da pátria. Exatamente. Aqui vamos entrar na parte mais técnica do ponto de vista econômico, não é? Com certeza. Não queremos aqui depois tirar aqui o direito de outros especialistas, não é? Nós quando buscamos a temática sobre o turismo é na perspectiva técnica, econômica e eu acho que é por isso que estamos aqui. Com certeza. Dr. Miguel Troco, ele estreia hoje, ele é professor da Universidade Metodista de Angola, portanto é economista, e está aqui para também nos acompanhar nesta grande temática sobre o turismo em Angola. Dr. Miguel Troco também já participou no livro sobre lições de macroeconomia, ali onde temos a grande temática sobre os economistas respondem, portanto, quando abrirem o livro sobre lições de macroeconomia de José Lume, vão constatar então também a contribuição do Dr. Miguel Troco, que focou muito mais na vertente do empreendedorismo. Doutor, muito bom dia. Muito bom dia, Dr. José Lumbo. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer fazer parte de uma discussão que nos afeta e todos nós, na verdade, passaremos a contribuir com os nossos pontos de vista, com as nossas ideias, no sentido de fazer com que o turismo, verdadeiramente falando em Angola, seja, não é, aquele que trará benefícios para todos nós. Saudar os meus colegas de painel, a plateia, não é? Espero que as nossas contribuições, na verdade, sirvam de alguma forma para este objetivo que nós traçamos. Muito obrigado. Maravilha. Então é muito bom. Hoje temos aqui o nosso plafond do ponto de vista do painel apresentado, mas também queríamos saudar aqui a nossa magna plateia, esta que é incansável da busca do aprender, está aqui para também nos ajudar a contribuir e que merecem de facto uma salva de palmas. Muito bem, então vamos entrar já na nossa grande temática. Hoje é a aula número 21, nós vamos falar hoje sobre a aula número 21. Mas antes queria agradecer a todos os parceiros que direto ou indiretamente têm estado a nos apoiar para manter vivo este canal. Portanto, os nossos apoios também são sempre fundamental. Nós estamos aqui abertos para qualquer que seja apoio. O que tiver, está a rolar aí na nossa tela o nosso IBAN para possíveis contribuições.
Em breve nós vamos lançar o Caça-Talento da Economia e nós vamos precisar de muitas contribuições. Já algumas pessoas têm estado a contribuir bastante e precisamos mais de contribuições, porque o nosso Caça-Talento de Economia vai descobrir aquele jovem mais novo, aquela classe mais baixa, aquele jovem que está lá no bairro, que está lá ao fundo, que sabe economia. Vamos caçá-lo e vamos ter prêmios estrondosos. A produção sempre me dá o sinal para falar sobre isso antes de iniciar propriamente a temática, não é? E a produção diz que na vertente do ensino superior, portanto os estudantes universitários têm um prêmio máximo de 2 milhões de kwanzas e no ensino médio o prêmio máximo de 1 milhão de kwanzas. É muita massa, até me dá vontade de concorrer. Portanto, vamos então agora para a nossa grande temática, que é o turismo em Angola. Dr. Alberto Pascoal, eu queria começar por si, para fazer a parte introdutória, não é? Aquele enquadramento sobre esta grande temática, o turismo em Angola. Qual é a tua apreciação? Bem, nós em Angola podemos observar que temos entre 2 a 3 tipos de turismo. Temos o turismo cultural, temos o turismo de aventura e temos o turismo de aventura. E eu toco nesses 3 aspectos porque olhamos para a questão cultural de Angola. Bem, Angola tem marcos históricos em que ela por si só traz a vontade e o desejo de conhecer o país. Nós temos noção que estamos numa parte da África que foi colonizada a volta de 500 anos, mas nós temos a nossa própria identidade. Essa nossa própria identidade traz curiosidade, porque se olharmos para os primórdios do turismo, ele começou sempre por questões religiosas, por questões de cultura. Sendo assim, se nós observarmos o Baza Congo, sendo um reino... Não, mas esse religioso entra no capítulo do turismo cultural. Exatamente. Okay. Turismo cultural e histórico. Ok. Porque a história do reino do Congo, ela não está única e centrada só em Angola. Ela transcende. Quer dizer, está Angola, Congo, Gabão, aquela orla toda. Então, ela convida turistas, pessoas ligadas à história, a virem conhecer. Depois olhemos para um outro, o turismo de aventura. O turismo de aventura é para aqueles indivíduos que, abraçando um leque de vários países, conseguem perceber que Angola tem alguma coisa sobre aventura. Vou dar um exemplo do deserto de Namibe. Ok? Temos também, se observarmos, aqui o nosso quadro parece apresentar aí umas quedas. Tem as quedas de Calandula, Serra de Leba, o Mirador quadro, da Lua. O nosso quadro aqui já aponta para belezas naturais. Essas belezas naturais por si só convidam, porque a nossa fauna e a flora é rica e ela nem é descoberta no seu todo, porque ainda existem estudos. Isso tudo leva ao interesse dos turistas. Porque o turismo não é olhar também só para o que está lá fora. Porque nós de dentro temos que começar a perceber que temos essa obrigação de contribuir também para o turismo. O turismo interno. Exatamente. Porque o turismo interno é mais forte em alguns momentos e em alguns países do que o turismo externo. Porque a curiosidade dos mais de 30 milhões de habitantes em conhecer as belas paisagens que esse país circunda, ela por si só traria recursos e traria serviços. Porque a ideia do turismo é o quê? É alavancar a economia pelo método dos serviços. E os decisores de políticas públicas, às vezes quando nos apresentam o turismo, olhamos sempre para a ideia das divisas. Porque quando se fala de turismo e quando olhamos para o Planatur, que é o nosso plano de fomento ao turismo, ele todo está centrado, e temos um decreto presidencial 186/23, que fala dos vistos para turismo, mais de 80 dias. Ele está mais centrado para o turismo que traga divisas à nossa economia. Mas se percebermos bem, o turismo interno por si só seria o alavancar da nossa economia, porque eu estive a fazer uma análise quando falamos um bocadinho sobre esse tema. E a contribuição do turismo nos Estados Unidos é feita por cidadãos nacionais.
Ok, ok. Isso é Cidades como Las interessante. Vegas. Uhum. Quer dizer, o próprio americano sonha ir para Las Vegas. Yeah. Por que é que nós não sonhamos Yeah, para ir para internamente, o Baza yeah, Congo? yeah. Estás a perceber? Yeah. E os serviços, nem devíamos nos preocupar com as divisas. Mas precisamos também perceber que o turismo não é só para ser feito sem formação. Yeah. Já temos aqui em Angola a Escola de Turismo. Sim, Isso sim. para Sim. proporcionar o quê? Para proporcionar qualidade nos serviços. Então, temos hoje a formação de turismo, temos técnicos médios e técnicos superiores, aqui no Quilamba. Sim, a escola superior. Exatamente. Sim, sim. Ela por si só virá impulsionar os fazedores de turismo para que encontrem qualidade suficiente nos serviços que vão ser prestados por esses operadores. A jeito de início do nosso tema. Maravilha, maravilha. Obrigado, doutor Alberto. Desculpa lhe cortar. Para pegar esse gancho mesmo, falou da Escola Superior de Hotelaria e Turismo, que está aqui no Quilamba, não é? É angolana essa escola. Felizmente, o diretor geral dessa escola é o professor Miguel Fernando, e teve a possibilidade, ele também estaria aqui conosco, mas infelizmente por questões de saúde não pôde aparecer. E o professor Dr. Miguel Fernando enviou-nos o seu livro sobre o turismo em Angola. Ele escreveu sobre o turismo em Angola. Ele escreveu sobre o turismo em Angola e ele fala de um caso específico sobre a planificação do Mussulo. Eu acho que depois, na segunda ronda, vamos tentar falar um pouco sobre as valências que a nossa ilha do Mussulo tem, não é? Do ponto de vista da atração de turistas. E o professor traz muitos temas, aborda sobre muitos temas, e ele ainda fala sobre o turismo, como estava a dizer aqui o Dr. Alberto Pascoal, na vertente da captação de receitas. Ele fala aqui do fomento de receitas com base no turismo, essa questão do fomento do turismo interno, portanto, regiões a sair de outras para lazer em outras regiões, levam consigo os seus recursos, pagam alguma coisa e contribuem de facto para as receitas, não é? Então aqui um bem-aja Angola, afinal de contas também temos o professor Miguel Fernando, ele que também é professor da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, né? E por sinal foi meu professor, e está aqui a trazer um tema muito atraente, que fala sobre o turismo em Angola, e nós não podemos deixar de ler este livro. Dr. Cláudio, tenho a plena certeza que já teve contato com este livro, mas queria que fizesse aqui o seu enquadramento e se puder também entrar um pouquinho no livro do professor Miguel Fernando, agradeceria. Como disse muito bem o Dr. Alberto, veremos que se definirmos o turismo é a deslocação temporária das pessoas em busca de lazer num determinado local. E veremos que, no nosso caso em particular, o turismo externo ou o turismo dos estrangeiros seria bem-vindo, porque, especialmente pelo tempo que nós passamos, nós necessitamos de divisas. Então seria uma fonte de divisa. Okay. Mas não descurando o facto de que também carecemos de turismo interno. O doutor falou muito bem, hoje já temos técnicos qualificados, mas precisamos de mais técnicos. A escola do Quilamba está a formar técnico, necessitamos de técnico superior, técnico médio, porque esse é um dos handicaps que nós encontramos no setor do turismo. Sim, pessoas qualificadas, pessoas que dominam outras línguas para trabalhar como deve ser no setor do turismo, especialmente com os estrangeiros. Mas a nossa outra preocupação com o turismo interno é a capacidade de receita das pessoas que vão fazer o turismo interno. Okay. Aí a renda do angolano é posto em evidência. Mas é óbvio que o turismo interno é muito essencial. Porque nós internamente, vou falar do caso particular de Luanda, nós vimos que temos quase sempre finais de semana prolongados. E há muita gente que vive em Luanda, por exemplo, que não conhece o museu, o Parque da Kisama. O Parque da Kisama está aqui próximo. Depois da o próprio Mirador da Lua, que está aqui próximo também. Sim.
o doutor falou do turismo desportivo, muita gente nem tem a noção que pratica surf aqui no Cabo Lede. Então há necessidade. E quando a gente conversa com essas pessoas, dizem que não têm capacidade financeira para tal. E muitas das vezes não é só capacidade financeira, é mesmo falta de informação. Porque para tu chegares até o Cabo Lede, é óbvio que vais necessitar de transporte, mas não é tão oneroso como as pessoas pensam. Então é mais ou menos isso. Nós temos que informar e publicitar o turismo também interno. Promover mais o turismo interno. Eu acredito que já está aqui a fazer uma ligação com o Dr. Alberto Pascoal. Dr. Miguel Troco, qual é o enquadramento que faz sobre esta grande temática? Bem, na verdade, associando-me àquilo que os outros colegas já acabaram de dizer, hoje a temática sobre o turismo é quase que uma temática universal, não é? Em toda parte debate-se sobre este assunto. E nós temos aqui experiências aliás, exemplos de países que sobrevivem e vivem com base no turismo. Vejam, eu queria ater-me, quando nós vamos para o conceito que os colegas já apresentaram, propriamente o conceito apresentado pela Organização Mundial do Turismo, vai dizer que é uma atividade de lazer, que é realizada fora do habitat normal do indivíduo. Ok. Então, veja, se a gente olhar para este contexto, a questão estarmos num período não superior a 1 ano fora do nosso habitat, isso pressupõe existir condições para nos albergar. Então, uma das problemáticas que nós temos aqui notado, quando nós olhamos para o nosso país do ponto de vista turístico, hoje já se começa a verificar infraestruturas que venham a salvaguardar essa condição de quem se desloca para uma de outra área. Nós, na verdade, temos, do ponto de vista turístico, muitos pontos atrativos. Eu não sei se poderia chamar até, assim, do ponto de vista de conceito, pontos atrativos, na medida em que, quando nós falamos de ponto atrativo, é um local onde alguém encontrará, na verdade, os serviços. Sim. Imagine, por exemplo, quando nós falarmos para as quedas de Calandula, destas imagens, sim. Quer dizer, nós temos aí as quedas de Calandula. Nós temos de ter, este é um ponto atrativo, do ponto de vista de conceito, vai ser um ponto atrativo na medida em que as condições de acomodação, dos serviços, estejam ali garantidas. Porque se não for, vai ser apenas um ponto turístico, em que quem sai de uma localidade para outra não conseguirá, na verdade, ter as condições que lhe deem esta garantia para permanecer ou apreciar, vamos assim considerar. Então, deste ponto de vista, eu acho que é essencial que a gente, na verdade, reflita do ponto de vista daquilo que é a ideia, sim, do turismo em Angola. Eu, por exemplo, fui, assim, sem querer, e pude me deparar, por exemplo, com o Anuário Turístico de Angola. E chamou-me a atenção um dado muito importante. Quando eu pude verificar as origens, por exemplo, dos turistas que mais frequentam em Angola, notamos que mais de 50% a nível do mundo de turistas que frequentam Angola vêm da Europa. Quando nós olhamos para a SADC, uma parte acima de 40% vem da África do Sul. O que é que eu quero dizer com isto? Se um indivíduo que já vem de um país em que as condições estão bem criadas, ele não poderá ser atraído se por acaso o sítio que pretende visitar, o sítio que pretende, na verdade, chegar, não tiver as condições necessárias. E aqui os colegas já mencionaram quase que isto. Quando nós falamos de condições, estamos a falar de tudo. Por um lado, a falta de informação inibe que estes turistas possam chegar, ou consigam chegar nesses locais. Por outro, a inexistência dessas condições também é um empecilho. Então, é essencial que nós, quando abordamos a temática turística, sobre o turismo, temos de, na verdade, trazer, assim, a fundo, essas questões. E nós, do ponto de vista das políticas públicas, não é, conseguimos perceber que existem ideias
boas até. Ideias que, na verdade, se fossem aplicadas, nós teríamos resultados, não só no médio, mas no longo prazo, Sim, não é? sim. Bons. Sim. E eu trago aqui, por exemplo, a perspectiva do Plano de Desenvolvimento Nacional 23-27, Sim, sim. que nós conseguimos, não é, verificar uma estrutura da ideia de fomentar o turismo bem estável, do ponto de vista teórico. Mas qual é o problema? A questão está, como é que nós passamos essa informação? E veja, nós precisamos, todos os países que têm exatamente, assim, não diria, levam a sério, nós também levamos a sério o turismo, mas os países que já caminham nesta perspectiva turística, que já têm infraestruturas, atratividade, vamos assim considerar, sólidas, eles têm a valorização do potencial endógeno como um fator principal. Yeah. Se do ponto de vista das infraestruturas nós conseguimos construir infraestruturas que atraem turistas, existem, eu poderia usar essa terminologia, infraestruturas naturais, como estas que estão Sim, ali, sim. que podem ser consideradas exatamente pontos atraentes, Sim, pontos sim. turísticos. Agora a questão é, o que é que isto... Quem vive, por exemplo, nas quedas de Calandula, como é que um habitante das quedas de Calandula verá o reflexo de um turista na sua vida? Como é que um habitante desta região terá exatamente, tirará proveito do facto do turismo estar a ser fomentado nesta região? Yeah. Então, eu quando volto para o Plano de Desenvolvimento Nacional, consigo perceber que a ideia está lá. Mas o problema, como foi dito, como é que nós passamos essa informação de maneira a que o potencial endógeno, os residentes, as pessoas ao redor da atratividade turística possam tirar proveito disto? Claro que este poderia ser um ponto. Sim, eu percebo muito bem, doutor, só um minuto, percebo muito bem. Nós aqui estamos a tentar trazer alguns sinais nessa parte introdutória e foi muito bem dito pelos preleitores sobre essa necessidade urgente de promover de facto esses pontos atrativos, a comodidade nesses pontos atrativos, porque não existe mesmo uma certa hospitalidade quando a gente vai a um ponto atrativo. Eu tive o privilégio de estar nesses 3 pontos que temos aqui na tela, as quedas de Calandula. Se quiseres beber uma água, se quiseres comer alguma coisa, sérias dificuldades, não encontras ali um restaurante, algum sítio para poder comer. Idem aqui também na Serra da Leba, também encontrei a mesma dificuldade. Agora aqui no Mirador da Lua promoveram um bocadinho, agora tem um privado a gerir, já está diferente, não está como antigamente aquilo ficava ali, mas agora entras, pagas alguma coisa. Portanto, é disso que nós precisamos, e sobretudo aqui nas quedas de Calandula. Até no final de semana passado, no feriado prolongado, eu ainda estive lá. Há uma das grandes dificuldades que aqui nós verificamos nas quedas de Calandula, doutores, as pessoas querem ver isso ao vivo, querem ver de facto, e as pessoas têm de descer para ver, e pessoas descem com crianças, e as condições mesmo para descer até lá não têm condições favoráveis, não são favoráveis. Se calhar aqui podíamos sugerir a criação de pelo menos duas tipologias. Quem quiser descer em modo de aventura, então criar condições pelo menos, não é? Exatamente. Cria tudo, porque aquilo é algo natural que está ali, ninguém chegou aí e criou aquilo, é algo natural. Nós podemos criar aí também um instrumento elétrico qualquer que poder possibilitar as pessoas descerem, não é, em família, porque eu, por acaso, não consegui descer. Não consegui, confesso, mas também vi muita gente a sofrer, não é, descer com crianças, isso me preocupou bastante. Todavia, eu estou plenamente de acordo também com as vossas abordagens, doutores. Eu penso que agora terminamos a primeira ronda e vamos agora para a segunda,
a segunda ronda e a primeira ronda termina sempre com uma salva de palmas. Tudo nosso, o relógio econômico, tempo é dinheiro, então vamos passar logo para a segunda ronda. Afinal de contas, o turismo em Angola avança ou não avança? Então, o que é que falta? O que é que falta para nós promovermos o turismo? Dr. Cláudio, será que o problema do turismo é estrutural? É conjuntural? Será que o problema do turismo não deve ser resolvido simplesmente pelo Ministério do Turismo? Tem aqui a necessidade de intervir em forma multissetorial para a resolução do problema do turismo? Estamos a falar, por exemplo, de estradas, não é? Acessibilidade. As 7 maravilhas de Angola, a maior parte delas estão em zonas de difícil acesso. Então, Dr. Cláudio, qual é a visão que tens? Dr. Lumbo, realmente o problema do turismo não deve só ser resolvido pelo Ministério do Turismo. O governo ou o Estado tende a criar as condições, as leis, as condições, mas em condições normais o privado é que deve investir, primeiro. Segundo, tocando um pouco no que o Dr. Troco falou, por exemplo, vamos falar das quedas de Calandulo. Nós temos um acesso difícil para apreciarmos essa beleza. Mas nós sabemos que lá existem as pessoas que lá residem e que conhecem muito bem esta área. Muitas das vezes nós apreciamos que na escola de turismo vão pessoas que fazem o curso de turismo, mas que muitas das vezes não têm condições ou não vivem, não apreciam os lugares onde estão. E se mudássemos um pouco a política e pegarmos as pessoas que já têm de forma natural essas informações, já têm de forma natural essas inclinações e proporcionássemos instrução, educação, ela ia funcionar com aquilo que ele já tem natural e com aquilo que é científico. Se nós criássemos políticas mais atrativas para as pessoas investirem em locais turísticos, isenções, por aí, também seria melhor. Por exemplo, hoje, se nós falarmos com um angolano, quase todo angolano quer conhecer as maravilhas que se encontram no Namibe. Sim. Hoje há muita publicidade sobre as maravilhas, os resorts, a junção entre o mar e o deserto no Namibe. Por quê? Porque para além da publicidade, da informação, há investimento. Sim. Nós aí vamos encontrar estrada por aí. Então, eu penso que não deve só ser o Ministério do Turismo. Todos nós temos que estar empenhados. E como se não bastasse, também temos que criar mesmo uma cultura nacional das pessoas tentar explorar aquilo que é nosso. Nós não exploramos. Então, eu penso que seria desta forma. Mas, sem descartar, é muito importante que nós tenhamos vias de comunicações, coisa essa que muitas das vezes dificulta. Nós estamos aqui a citar 3 pontos, mas o país tem muito mais potencial, mais potencial. Por exemplo, as pessoas dificilmente vão aos parques nacionais, muito dificilmente. E os parques nacionais também são uma das fontes enormes para o turismo. Nós vemos a Tanzânia quase vive do turismo, e especialmente nos seus parques nacionais. Então temos que trabalhar muito quanto a isso. Eu acredito que se nós trabalharmos desta forma, nós teremos mais atração internamente e externamente. Ok, maravilha. Doutor Alberto Pascoal, quando fala sobre essa questão sobre a necessidade de olhar pelas várias tipologias do turismo que existem, não é? Existem um leque de tipologias de turismo. Eu queria que trouxesses aqui, já falou do turismo de aventura, falou do turismo cultural, não é? Falou das questões também natural, mas eu queria que me falasses um pouquinho aqui sobre as questões de negócio, o turismo de negócios. Ok. Bem, eu fiz uma análise comparativa, né, sobre os países que mais arrecadaram ou
que teve uma influência no PIB. Eu vou trazer a Maldivas, teve 28% do PIB, receitas provindas do turismo. Isso é dados de 2023. Ok. Temos a Tailândia com 20% e temos também a Espanha com 12%. Quando olhamos para esses três países, nós conseguimos perceber que o turismo por si só contribui de forma significativa ao PIB, porque 28% é muito Sim. do Sim, PIB, de facto. contribuição. Ora, vejamos, o nosso país tem potencial para o turismo. Isso ninguém tem dúvida. Sim. Ninguém tem dúvida. A pergunta é, as políticas que são gizadas para que efetivamente o turismo seja um motor da nossa economia, têm sido realmente aplicadas, porque não estamos a falar de planos. O doutor aqui explicou muito bem, nós temos o Planatur, plano de fomento. Ok, desenhar uma política não é solução, solução é implementação. E aí nós vamos começar ponto a ponto. Vamos olhar para a questão de Baza Congo. Até agora estamos a Mas o falar BNA atualizou agora o aviso 9 também, para fomento do turismo, turismo. essa coisa toda assim. E vamos observar, temos o Baza Congo, patrimônio cultural da humanidade. Estamos a falar que o Baza Congo não pertence aos angolanos, pertence à humanidade. Ele está reconhecido pela Unesco. Sim, sim, sim. Sendo patrimônio da humanidade, existirá sim curiosidade. E isso é intranscendível. Deve existir curiosidade do angolano, porque é nossa pertença, está aqui no nosso local. E depois vem por parte de quem vai trazer divisas. A pergunta é, Sim, sim. temos um aeroporto? No papel tem. A prática, não temos. Vamos falar do Namibe. Está aqui, é próximo. O Dr. Cláudio explicou muito bem. Houve um investimento em termos de mobilidade, mas vamos começar a perceber que os operadores de turismo ainda não se fazem sentir. Por quê? Quer dizer, para o Namibe, já devia existir pacotes de férias, porque nós temos noção que existem crianças que vão para as férias. Não precisamos de grandes recursos. Para ir ao Miradouro, explicaste muito bem. Não é caro. Sim. E às vezes a nossa desculpa é, não, fazer turismo interno é caro. Não. Fazer turismo não é caro. Fazer turismo também é cultura. Sim. É preciso incentivar, dentro do nosso leque, que conhecer a Baía Azul é importante. Sim. Conhecer Sim. a fortaleza aqui de São Miguel, não é? É importante conhecer uma duna, porque alguns de nós já teve a oportunidade de ir para o Isso Dubai. até mesmo nas escolas, não é? Esse pacote deve... Sim, deve- isso deve vir lá dentro. Yeah. A essência de fazer turismo deve vir lá dentro, é de dentro. Quem vai para o Dubai não está só maravilhado com os edifícios. Ele também quer ver camelo. E camelo está onde? Está no deserto, não está nas cidades. Então, é preciso nós começarmos a perceber, e os decisores de políticas públicas devem perceber que temos de fazer mais, porque primeiro passa por políticas. Eu entendo muito bem que vamos dizer, não, o privado deve contribuir. O privado só contribui quando a política pública é bem gizada. Porque depois o privado vai dizer, olha, eu preciso levar um risoto. Sim. Mas esse Mas risoto não tem precisa... condições de acessibilidade, por Acessibilidade, exemplo. porque Não o tem privado... estrada, Desculpa, não tem... doutor Cláudio. Sim, o privado sim. não consegue fazer estrada Sim, sim. para uma certa região. Ok, vamos mudar o modelo de picada. É turismo de aventura, porque safari, para ir no deserto do Saara, não precisam de estrada. Mas o modelo daquele turismo é de aventura. E quando vamos perceber, o modelo de aventura não é para qualquer um. O modelo de turismo de aventura não é para qualquer um. Porque só para Exatamente, sim, subir sim. uma montanha não é barato aquele equipamento. Sim. Mas nós estamos a olhar para aquele turismo que cada um... Eu vou fazer aqui uma pergunta bem simples, até a plateia. O Morro do Moco é o mais elevado na nossa realidade. Agora a pergunta é, os trilhos Yeah, para para alcançar, chegarmos yeah. e apreciar o Morro Yeah. do Moco. Yeah. Como é que é feito isso? A Serra da Leba, maravilha. Será que já preparamos um pacote para dizer assim, vamos fomentar? Temos a Macon, que é um operador de transporte público, que pode existir uma relação entre o turismo
e a condição do angolano para lá chegar. Então, se a cultura, isso eu vou olhar do ponto de vista cultural de ensino. Quando eu falo de cultura, é cultura no ensino. Começarmos a produzir a ideia de conhecer as nossas paisagens, de conhecer a nossa realidade, de conhecer... Porque há quem, mesmo dentro de Angola, ele tem o desejo. Agora, qual é o operador? Como é que estamos a formar os guias turísticos? Por exemplo, tu vais para a Tailândia, há um indivíduo que só precisa aprender inglês dentro do bairro, e aqui se falou, quando chegar em Calandula, também não queríamos ouvir lá os nossos irmãos de Calandula aproveitarem o potencial que aí existe. Ele estaria a se expressar. Então, um indivíduo que vai para a Tailândia, vai se encontrar dentro daquela aldeia que você precisa ver aquelas praias, ele sabe falar português, com as dificuldades, sabe falar o inglês, sabe falar o alemão. Ele estudou, ele é incentivado. Olha, aqui como vem muitos alemães, então aprende. Aqui como vem muitos portugueses, ou vem, porque também o angolano vai, o angolano também já viaja lá fora. Sim. O angolano Sim. com capacidade financeira está mesmo aí longe. Mas às vezes ele esquece, não conhece aquilo que de melhor o país oferece. Então, do ponto de vista econômico, já é preciso nós observarmos que com cultura, com educação cultural, já vamos ter aquele bichinho de, por exemplo, ir conhecer o Namíbia. Porque aí tem coisas belas, tem coisas Te maravilhosas. disseram aí na escola, te disseram que é para ali, assim, tem aquilo. Vais conhecer com aquele bichinho, papá. Yeah. Estão a dizer que no Namíbia também é bom. Fomos no Dubai. Estamos a dizer os que têm condições. Sim. Nós fomos ver camelo e nós vimos o ano passado aí uns camelos a descerem. Vamos ainda ver aí os camelos que vieram em Angola. E quando ele chegar, porque cada um Afinal, de nós, também tem aqui. cada um de aquilo nós que pode tivemos ser no o Dubai. fomento também da cultura. E você Sim, chega, sim. por exemplo, ele te diz, vais para um país e ele te diz, olha, aqui tem isso. Olha, nós em Angola também temos. É verdade. Não, olha aqui a minha foto, eu e a minha família, eu e meus amigos, eu e tal, eu e tal. Nós podemos levar a imagem de Angola, cada um de nós pode levar a imagem de Angola e o seu potencial. Agora, para chegar na Namíbia, para chegar aqui, por exemplo, na queda de Calandula, temos Kwanza Norte aí que as estradas não estão muito boas. Sim, sim. Aí você não pode chamar o operador privado. Aí é a Quer contribuição dizer, de da política Luanda, pública. de Luanda dá latando ali, de Maria Teresa dá latando. Exato. Mas a estrada não está. Ainda não está boa, mas já existe. Já existe. Não, pelo tens menos- aquela alternativa que vai pelo Dondo. Exatamente. Mas corre, é muito mais longo e Exato. andas tranquilo, de facto. Mas pronto, aí pedimos mas- os decisores, os nossos políticos, em termos de infraestrutura, de mobilidade, já se pode fazer alguma coisa, porque Sim, sim, aquela dificuldade de acesso é para safari, não é para quem quer apreciar as quedas de Calandula. Doutor, será que não estávamos também à altura de transportar ou incentivar aqueles grandes investidores, por exemplo, privados, de linhas de metro, por exemplo, não é? Nós vimos isso como é que acontece na Europa, não é? Na Europa tu sais de um ponto para o outro, sai da linha vermelha, vai para a linha amarela, pronto, de um ponto para o outro, mas é um privado a gerir aquilo. Portanto, estamos a falar de uma linha de metro que em 30, 40 minutos eu estou, por exemplo, em Benguela, já estou a ver a Baía Azul, não é? Bem, do ponto de vista econômico, os recursos são escassos. A teoria econômica fala muito bem disso. E a vontade pode ser boa, a visão pode ser boa, mas a materialização peca em algum momento, porque de momento é preciso fazer as coisas com alguma calma, porque esse investimento do metro hoje, né, para operadores de turismo, eu com muita honestidade sou um pouquinho cético, porque o momento não é oportuno. Nós sabemos a conjuntura mundial em que os países atravessam, porque os planos devem ser de curto, médio e longo prazo. Então, para curto, médio prazo, as infraestruturas em termos de estrada seriam um passo. Agora, lá à frente, Sim, sim. a longo prazo, nós podemos ter essa medida já bem acautelada, quando também fatores externos e internos, do ponto de vista econômico, serem favoráveis, chegarmos aí. Porque, ora vejamos, a Namíbia, um país pequeno, em que o setor da saúde, por exemplo, também impulsiona o turismo, porque quando a gente vai para lá, por exemplo, Sim, questões sim. médicas e medicamentosas, acabamos quando sentimos, olha, o nosso familiar já está bom, agora vamos aproveitar, conhecer isso, isso e aquilo. Sabe? Então, nós podemos captar, e estamos a ver o investimento em infraestrutura do ponto de vista hospitalar, e nós podemos trazer também, quer dizer,
Quer dizer, em várias É um esferas leque de para serviços incentivar. que eles vão exatamente. incentivando. Eu estou a vir fazer tratamento em Angola e depois, com o resultado que eu tenho do tratamento, temos aí hospitais de ponta a darem respostas e já foi provado que fizemos agora a operação robótica e foi um sucesso. Então, e suponhamos que um grupo vem aqui para Angola e depois vai perguntar, ok, o nosso paciente já está bom. Aqui em Luanda tem o quê? Não, tenho a Ilha do Mussulo. E ele, quando chegar na Ilha do Mussulo, vai dizer, olha, além dos serviços de saúde que o país apresenta, tenho uma maravilha que não está distante, é à volta de 10, 15, 25 quilômetros e que você pode apreciar. Então, é uma série de elementos que podem trazer esse handicap. Maravilha, muito bem, muito bem. Doutor Troco, Pois. então, eu senti que queria entrar Sim, também. sim, eu olhei para o comentário que o doutor Alberto fez. E aqui há uma questão. Ele trouxe exemplos de receitas Yeah. de 3 países. Uhum. Eu poderia associar-me a este comentário, apresentar, por exemplo, países com características semelhantes As nossas. às sim. nossas. Vamos olhar, por exemplo, ou vamos considerar países próximos. Uhum. Cabo Verde, São Yeah. Tomé, São Portugal. Tomé, sim, Portugal, sim. Quando nós olhamos para esses países, vamos perceber que eles, na verdade, têm uma fatia. Cabo Verde, a fatia bate 5,8% do seu PIB, Do seu PIB, ok. em receitas oriundas do turismo. Então, o que é que acontece? Nós, quando olhamos para essa realidade, há aqui um dado que precisamos, na verdade, reter. O turismo é uma atividade que não carece, não necessariamente nós precisaremos de um capital ativo, uma mão de obra intensiva. Não. O turismo precisa, ele alberga ou abrange todas as franjas, todo tipo de mão de obra. Por essa razão, é o que eu havia dito que nós precisamos valorizar essas questões de quem vive no local. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Aqui próximo, nos nossos irmãos da Zâmbia, parece que muitos já ouvimos falar das cataratas de Victoria Falls. Ok, Vitória Falls. E a questão é, aquilo é um labirinto, posso assim chamar, que você sai lá de cima, igualzinho aquilo que acontece na queda de Calandula, tu consegues, na verdade, existem trilhos e não só guias turísticos que ao longo da caminhada vão dando alguma explicação, alguma orientação. As pessoas sentem-se atraídas e descem. O pessoal ao redor tira um proveito disso, se não é porque ele tem que fazer o táxi, é porque ele tem que orientar o turista, se não é porque tem que orientar o turista, tem que expor alguma coisa. E vejam, normalmente os pontos turísticos, eles, quando bem orientados e uma planificação bem feita, eles aglutinam a mão de obra, o saber fazer daquela população no sentido de melhorar a condição de vida. Sim. Eu presenciei, eu tive uma experiência que posso aqui partilhar também, de uma das ilhas no Brasil, que é a ilha de Itaparipa, que fica em Salvador da Bahia. Chamou-me a atenção a forma, como uma ilha pequena, mais ou menos pequena, entre aspas, 50 mil habitantes, coisa assim parecida. E chamou-me a atenção a forma como a população lá tira proveito dos turistas. E um dado interessante que eu encontrei e verifiquei é de um senhor que a vida dele era exatamente cuidar dos esquilos, Ok. animais. Era uma espécie em extinção, mas ele entendeu, não é, ser exatamente o que poderia fomentar a preservação dessa espécie. O que é que ele fazia? Todos os turistas que quisessem assim, desfrutar das belezas e quisessem saber mais sobre esses animais, eles tinham de pagar alguma coisa. Mas esse pagamento era feito por meio de uma fruta para alimentar os esquilos. E o que acontecia? Ele dava a fruta, os animais vinham, quando eram meios próprios chamados, e
recebiam fruta e as pessoas apreciavam, tinham aquela... Em conversa com este indivíduo, dizia que ele passou a ganhar alguma receita em função disto, algo que antes não era feito, porque depois dele adotar esta postura, o próprio governo municipal entendeu que este deveria ser o indivíduo que poderia não só estar associado à estrutura governamental, mas que também as receitas que ele pudesse arrecadar fossem propriamente para o seu benefício. É uma figura que os turistas praticamente conhecem. Então, quando nós dissemos que era necessário olharmos para essa perspectiva, no sentido de fazer com que as pessoas que estão no local tirem proveito, o turismo, na verdade, ajuda as sociedades a crescer. E uma das coisas que eu também aqui poderia partilhar é a questão da forma como nós nos locomovemos, como os outros colegas já acabaram de dizer. Epá, quando eu sinto que tenho que sair daqui para uma determinada localidade, e a minha preocupação é como é que eu vou me acomodar lá, como é que eu me vou deslocar, de certa maneira isso já inibe. Não nos sentimos motivados, incentivados para que a gente consiga fazer isso. Então é essencial que, como nós dissemos, todos estamos nesta unanimidade que as políticas estão ali, estão boas, mas precisamos comunicar melhor, no sentido de que quem está no local consiga, na verdade, ter esse proveito, consiga, na verdade, tirar benefícios disso. Os outros colegas já apresentaram aqui vários exemplos de países que estão já numa caminhada, vamos considerar assim, longa do ponto de vista da questão turística. Se nós tivéssemos que, claro que eu não posso assumir essa condição de que nós não fazemos isso, se tivéssemos que tirar desses exemplos estas experiências, claro que não precisamos que o turismo em Angola seja já uma coisa que atinja níveis de um dia para o outro. Nós precisamos trabalhar de forma paulatina. Se pudéssemos pegar esses exemplos, eu tenho a plena certeza que, do ponto de vista de potencialidades turísticas, isto aqui não temos dúvida, nós temos. Criar condições para que estas potencialidades turísticas, como disse, passam a ser atratividades, este é um desafio que nós precisamos. E porque conseguindo atingir, sim, passo a passo, nós estaremos lá. Há aqui um dado que eu gostava de, já para terminar aqui, salientar. Normalmente o turismo está associado à questão do empreendedorismo. E muitas vezes nós sentimos a necessidade das pessoas aproveitarem as oportunidades que lhes são expostas com o surgimento do turismo. Eu tenho muita dificuldade quando ouço assim, algumas afirmações que assumem a característica, o turismo, ou seja, o empreendedorismo como o fazer negócio. Eu sinto uma dificuldade, porque nós caímos nessa tendência quando pensamos que empreender é fazer negócio, é comercializar. Então caímos na mesmice. Porque o doutor fez, eu também tenho que fazer. O colega fez, eu também tenho que fazer, porque tenho que vender. Claro que nós já conhecemos Joseph Schumpeter, não é? Ele traz aqui uma perspectiva muito interessante. Ele vai dizer assim: é essencial que o empreendedorismo, na verdade, seja incentivado na medida em que os empreendedores mudam o contexto, não só social, mas econômico de uma determinada região. Mas atenção, ele diz que não se pode pensar no empreendedorismo como uma ação de vender. Deve-se pensar no empreendedorismo como a capacidade de encontrar, identificar problemas e dar soluções. E aqui vem a questão. Por exemplo, quando nós vemos o fluxo turístico, ou seja, a origem de turistas no nosso país, a pergunta poderia ser: o que é que eu poderia fazer do ponto de vista do empreendedorismo para resolver o problema destes? E aqui nós dissemos que o anuário traz a estatística de, por exemplo, europeus que vêm aqui em Angola.
quais são as preocupações, por exemplo, do ponto de vista turístico, de um europeu. Yeah. O que é que ele precisa ter, o que é que ele precisa ver resolvido ao longo desta atividade turística? Aí sim, poderíamos dizer que, tendo os instrutivos, os decretos, as políticas, todas elas concebidas, nós precisamos comunicar à sociedade no sentido de que elas tirem proveito disto. E aquilo que o doutor disse, um indivíduo que não teve, do ponto de vista acadêmico, sei lá, uma explosão, mas conseguiu aprender línguas, por exemplo. Sim, e tirou proveito daquilo. Tira proveito disto Sim, porque sim. consegue analisar a natureza dos turistas que frequentam uma determinada área e ele sabe que isto lhe vai ajudar, não é, manter-se, não é, profissionalmente naquilo que faz. Portanto, é essencial que nós tenhamos exatamente essa perspectiva. Maravilha, Dr. maravilha. Sim, sim, Por doutor. exemplo, na cidade, nós quando viajamos para Portugal ou para a África do Sul, nós veremos que mesmo já no hotel te dão um mapa da cidade e tu tens guias turísticas na cidade ou em Lisboa, por exemplo, Yeah. que vai te levar a conhecer os pontos turísticos da própria capital. Yeah. Nós em Luanda temos alguns pontos turísticos. Temos 3 museus, temos a Assembleia Nacional, temos o Palácio Presidencial, mas nós não temos guias turísticos. Primeiro, é que nem temos um mapa de Luanda para apreciarmos os pontos turísticos. Ok. Não temos guias turísticos, por exemplo, para nos graciarem com essas beldades. E muitas das vezes, quando nós vamos de forma particular, você vê que até 15 mais tardar, as instituições estão fechadas. Estão fechados. Nós podíamos rentabilizar a cidade de Luanda, por exemplo, desta forma. Yeah. Se Naquela for hora, na África do Sul, mesmo até o Palácio Presidencial, existe uma área que as pessoas podem apreciar. É uma fonte de rendimento. Mas tem que ter pessoas preparadas ou com visão, como disse o Dr. Troco, que queiram empreender nesse sentido. O próprio governo ou as administrações devem permitir isso. Não, mas falando mesmo em governo, eu acho que agora também a nossa população já não tem dificuldade de ler os números. Depois daquele pronunciamento, daquela questão da AGT, todo mundo sabe dos 7 bi. Eu vou ler aqui o número que está plasmado no Orçamento Geral 2025, que tem que ver com a fatia do turismo. 19 mil milhões, 263 milhões, 419 mil e 548 kwanzas, o que significa que pelo menos 0,06% do orçamento geral do Estado angolano é que está cabimentado para o turismo. 0,06%. Estamos a falar de 19 mil milhões. Portanto, isso já não é problema para nós. Ler números agora ficou mais fácil, depois daqueles pronunciamentos da AGT. Paramos então agora com aqui a segunda ronda, que merece uma salva de palmas, porque tudo é nosso. Maravilha, então agora vamos passar para a nossa magna plateia, para algumas questões voltadas aqui ao turismo em Angola. Portanto, nós estamos a falar do turismo em Angola, e quem quiser ler sobre o turismo em Angola também pode recorrer ao livro do professor Miguel Fernando. Ele é professor doutor e é também o diretor da Escola Superior do Turismo em Angola e é professor da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Ele fala aqui de um caso específico da planificação do Mussulo. Portanto, nós queremos agora que a nossa plateia também faça alguma questão voltada a esta grande temática aqui nos nossos preleitores. Fiquem à vontade. Então vamos lá, é só o nome e a questão, por favor. Pacheco Maiano João Talocha. A minha questão aqui é a seguinte: será que na verdade nós podemos fazer com que o setor do turismo seja um setor potencial, tal como o setor petrolífero em Angola? Uma vez que na verdade, segundo alguns dados, né, que eu estive a ler, segundo o relatório de competitividade de viagens e turismo do Fórum Econômico Mundial, a classificação da Angola, né, a posição da Angola está no ano de 2019, esteve na posição 134 num grupo de 150 países, e já em 2023 estivemos na posição 119 num grupo de 130 países. Quer dizer que estamos muito longe.
é importante aqui também dizer que a nível de contribuição de países vizinhos, como aqui foi realçado, né, temos Cabo Verde que no ano de 2023 contribuiu com 25% no setor do turismo, e Seychelles contribuiu com média de 24%. Aqui eu trago essa pergunta, como é que o turismo pode fazer com que a economia seja mais... Como é que o turismo pode alavancar a economia, tal como o setor petrolífero, ou superar até mesmo, porque temos exemplo de Portugal, temos exemplo de Espanha. Portugal encontra-se no top 10 dos países que mais contribuem, que o PIB mais que o turismo contribui mais para o crescimento do PIB. E temos exemplos de grandes países como Estados Unidos, China, que o turismo vai gerando receitas muito elevadas na ordem dos trilhões de dólares. É aqui que se vincula a minha questão. Muito obrigado por a oportunidade. Ok, muito obrigado. Então vamos lá ver se tem mais alguém que tem uma questão a fazer, Esta questão é do Pacheco e vamos ver agora outra. O nome e a questão, por favor. Márcia Miguel. Por que a diversificação da economia por meio do turismo é importante para Angola e como isso pode reduzir os riscos da dependência do petróleo? Tem mais uma pergunta aí? Ok, nome e a questão. António Nhonga é o meu nome e a minha questão, embora muito abrangente, mas eu penso ainda que é essencial e está relacionado com cinco elementos, se assim podemos considerar, para que Angola venha a ser próspera no turismo. Porque eu, quando olho em particular para o turismo, né, e também já tive a oportunidade de viajar para fora, e vejo que uma das questões importantes para que se promova o turismo, para que o turismo cresça, é necessário que o país tenha segurança, é necessário que o país tenha transportes públicos que funcionam até tarde. Por isso é que verifica-se que muitos dos estabelecimentos, museus, lojas e etc. fecham tarde, e essa possibilidade de fechar tarde possibilita também que as pessoas possam visitar, tenham mais tempo para visitar. Então, estando diante de pessoas experientes que entendem muito sobre o turismo, 5 elementos para que o turismo tem assim a base, ou podemos dizer as infraestruturas, para que possa crescer ou prosperar. Essa é a minha pergunta. Maravilha, muito bom. É uma questão muito bem colocada. Vamos então agora passar aqui para a sala. Estamos aqui a fazer uma correlação entre entrou turismo, essa coisa toda, e aqui tenho a plena certeza que nós vamos responder da melhor maneira. Era importante aqui realçar que um barril de petróleo contém 159 litros. As pessoas às vezes não sabem disso, mas contém 159 litros, o que significa que, tendo em conta aqui a projeção do Orçamento Geral do Estado, que está a $90 por barril, significa que pelo menos 1 litro estamos aí a qualquer coisa como $0,59. Portanto, eu trago aqui essa relação para depois vermos o grau de importância que podemos ter com a atração de estrangeiro. Portanto, todo e qualquer indivíduo que sai da sua região para uma outra, portanto, se vem para este nosso território que é Angola, ele vai trazer alguma coisa. Naturalmente que pode trazer muito mais do que o preço de um barril de petróleo. Então vamos passar agora. A primeira questão eu gostava que fosse o Dr. Alberto já a responder, porque o Pacheco traz alguns dados que o Dr. Alberto também já trouxe aqui, não é? E ele fala mesmo sobre a questão do setor do turismo, não é? Esse potencial do setor do turismo em Angola, qual é a capacidade que ele poderá ter para alavancar a economia? Porque, e eu percebo a ideia do Pacheco, nós estamos muito presos ao petróleo, estamos todos presos ao petróleo, e até do ponto de vista estratégico, o governo já tem uma visão diferente, não é?
Estamos aqui a lutar sempre pelo fomento das receitas não petrolíferas. Se visitarmos o Plano de Desenvolvimento Nacional, a Estratégia 2050, tem todas essas linhas orientadoras para o crescimento do setor não petrolífero, não é? A arrecadação, tudo isso. Então, essa deixa do Pacheco, qual é a visão que tens, Dr. Alberto, sobre fazer crescer a economia angolana pelo intermédio do turismo, deixando de parte o setor petrolífero? Bem, precisamos ser honestos do ponto de vista econômico, que o setor petrolífero não vai sair agora. Isso é quase um não assunto a ser debatido. Por quê? Porque quase todos os outros setores estão atrelados ao setor petrolífero. É o que mais contribui, é de pouca mão de obra. Muita gente pensa que o setor petrolífero alberga muita, porque é de especialidade. Sim, sim, sim. Por ele ser de especialidade, então, e depois, é um recurso que existe necessidade global. Sendo assim, agora, para os países, como é o caso de Angola, que pela sua estrutura apresenta um potencial para ser investido no turismo, nós temos tudo para dar certo. Porque olhando para as belezas naturais, quando eu fiz a minha introdução, expliquei dos 3 tipos de turismo. Existem mais, mas eu toquei dos 3. Vamos olhar. O turismo de aventura hoje alavanca qualquer economia. Porque quem tem dinheiro gosta de aventura. O país tem os lugares cimeiros. Se falarmos de surf, é desporto só de ricos. É um desporto que traz investimento em massa. Nós temos o Cabo Ledo, temos no Namíbia. Então, é possível porque os outros países já apresentaram soluções viáveis. Mas para ter acesso a esse desporto, o Cabo Ledo tem que pagar alguma coisa. Não? O turista começa pela porta de entrada do aeroporto. Nós temos que resolver um problema. Não vou fugir do tema, mas vou trazer. O turista troca onde as divisas. Se a partir do aeroporto, as casas de câmbio, nem sempre elas têm os kwanzas principalmente os kwanzas, os cambiais. Porque elas às vezes vêm com 1.000 euros ou 1.000 dólares. Ele pode encontrar dificuldade para trocar. Depois tem outra questão, que aqui tocar até dos 5 elementos, porque eu vou fazer uma... Sim, isso já pode entrar nessa... Exato, essa entra nos 5 elementos. A questão de segurança. Okay. A questão de mobilidade. A questão de infraestruturas. Quer dizer, são vários elementos que estão aqui atrelados para que realmente o turismo seja, sim, o próximo Eldorado. Venha substituir. Está tudo ligado a políticas públicas. Quer dizer, é algo que ele sozinho não consegue fazer. Não é possível, não é possível o turismo sem políticas públicas. E porque quando pegarmos no século XV, e se formos lá estudar mais atrás, vem que os coliseus, no tempo do Júlio César, também já potencializavam o turismo. Mas para isso era preciso que rotas de mobilidade. Então, significa dizer que para as pessoas irem ver aqueles gladiadores, já existia a capacidade de mobilidade. Quando nós olhamos para o boom do turismo no mundo, nos anos 1800, estamos a falar da era da navegação. Quer dizer, já existiam os navios aí. O Titanic até uma história. O Titanic foi um barco feito só para turistas. Não tinha outra coisa, ir para as Américas, mas pelo modelo de quê? De turismo, conhecer os oceanos. Quer dizer, existe uma série de elementos para que o governo já começou a isenção de vistos para alguns, mais de 20 países. Isto tudo para quê? Para fomentar o turismo. Mas ele por si só não funciona. Porque o turista, quando chegar aqui, ele quer encontrar serviços. Porque ele está vindo depositar o dinheiro dele. Ele está vindo depositar o trabalho que ele teve durante um ano em uma terra que lhe foi dito por outro ou pela publicidade internacional que você aqui tem serviços. Porque o indivíduo que gosta de ir em quedas, aquelas por exemplo, na Nicarágua tem quedas, tem vários países com quedas. O colega aqui falou da Tanzânia também. Tem uma série de quedas. Ele, quando chegar em Calandula, vai dizer, não, uau, as quedas são boas, mas chegar em Calandula foi difícil. Não sei se me faço perceber.
ele quer ver a cidade cultural de Angola, Banza Congo. Só que você lhe diz que tem que parar em Luanda. Depois em Luanda tem que apanhar Macon. Ou tem que apanhar um táxi. Esse táxi, às vezes o ar-condicionado não trabalha. Sabemos que estamos num país tropical. E ele está vindo de um hemisfério que é totalmente frio. Quer dizer, há uma série de elementos que nós temos que estudar. Quando estamos a levar o turismo para, por exemplo, um país como a Alemanha, que tem recursos, qual é o grau de exigência do alemão? Qual é o grau de exigência do dinamarquês? Quer dizer, que tipo de serviços ele vai trazer? E o dinamarquês, por exemplo, nós temos noção que ele não é da comunidade europeia, ele usa euro. Ele não usa também, euro, ele usa o... E se calhar aqui, doutor Alberto, os estudos, eu uma vez estive na África do Sul, já assim no aeroporto de regresso, apareceu alguém do Ministério lá do Turismo, né, sul-africano, que foi tirando alguns dados. Foi perguntando, gostou, onde é que ficou hospedado. E isso aconteceu comigo. Os inquéritos eu são achei importantes. muito, e achei muito interessante aquilo, não é? Ficou em que hotel, quantos dias, gostou, viajou, visitou o quê? Esses elementos todos são muito importantes. Por exemplo, por causa dos estudos. Sim, o Dr. Lumbo trouxe um dado importante. Qual é a contribuição, e aqui, o que é que o nosso Orçamento Geral do Estado irá fazer para o fomento do turismo? Porque a resposta vem, por exemplo, o setor petrolífero, ele recebe mais investimento direto estrangeiro. Porque, independentemente da gente ter o nosso petróleo, o nosso know-how não cobre. E a necessidade energética global faz com que os países que detêm esse potencial vão para lá. Bastou eles. Quem faz o estudo, quem faz tudo. Ou não, ele vai vir mesmo. Exatamente, ele vai. Já o turismo não. O turismo exige de ti, independentemente de teres as potencialidades, criar sinergias para que essas potencialidades te venham a dar retorno. Só que o retorno do turismo é a montante. Porque quando explicamos aqui o que é que irá acontecer, o indivíduo daquela zona tirará proveito daquela zona. Porque Banza Congo, o taxista de Banza Congo, vai ser, por exemplo, não é de uma operadora. Sim. É um cidadão que sabe que virão observar o monumento mundial. E eu sei que aí vai ter o aeroporto, quando estiver aí, eu paro com o meu carro. Sim, alguém vai precisar do meu serviço. Ele por si só já se senta até guia. Só ele, de ser natural daquela zona, por si só ele é um guia, porque ele é um conhecedor. E quando ele levar para o museu, ele vai dizer, olha, tem mais outros serviços. Ele, por exemplo, vai dizer, eu quero comer um macaiabo, quero comer aqui da terra. Não, olha, tem um restaurante, tem a tia fulana, porque às vezes o turista vai te dizer assim, não, eu no restaurante eu já vou. Eu sei que na vossa terra disse que tem aquelas senhoras que cozinham bem. Uma senhora por si só daquela zona pode ter um nome internacional. A Mamã Maria, a Dona Maria, faz um prato típico que o governador come. Quer dizer, tá a perceber? Ela não precisa reunir aquele requisito, por exemplo, de ter um restaurante. É como tu vais para o Dubai agora, já tem ali um ponto que chamam um angolano. Portanto, eles criaram aquilo que sabe que concentra muito. Cada um de nós se revê Exatamente. naquele ponto. Então, esses serviços todos é que vão alavancar. Como sairmos da dependência do petróleo e como o turismo vem a contribuir para receitas, hoje já está provado que só passa por investimentos. E os operadores de turismo é o que mais se queixam. Por quê? Por exemplo, eu pretendo colocar serviços nas quedas de Calandula. Licenças, hoje já temos Simplifica. Ok, mas por exemplo, o financiamento. Porque depois aí vamos trazer também os bancos. Onde é que está o financiamento para depois dar resposta? Por quê? Porque o controle do Orçamento Geral do Estado é feito por quê? Via direita do imposto. Nós não podemos esquecer disso. Porque essa contribuição é o quê? O operador, por si só, lhe é tributado. Quando for tributado, nós sabemos que ele é um operador de quê? De turismo. Vários operadores de turismo. Nós conseguimos saber qual é a contribuição dele onde? No PIB. Tá percebendo? Então, nós sabemos as dificuldades que os poucos operadores têm. Nós temos noção também que o Estado tem feito,
muita coisa e aprova em isenção de vistos, mas falta quem? Falta o setor, por exemplo, da banca. Okay? Porque o setor da aviação, por exemplo, para viajarmos para alguma localidade, nós sabemos que depois da TAG, o setor privado quase desapareceu. Aqui internamente. Internamente, estamos a falar da mobilidade interna por avião. Sim. O deslocamento, então. Infelizmente, é muito triste dizer isso, mas é a verdade. Para o setor do turismo dar os passos necessários, passam por investimentos sérios, esperar médio e longo prazo. Porque a curto prazo já não é possível. 2, 3 anos não é possível. Porque um investimento acima dos 10, $1 milhão, $2 milhões, não vais conseguir tirar esse rendimento a curto prazo. Não é possível. Ok, muito obrigado, Dr. Alberto Pascoal. Dr. Cláudio, em função das questões que foram colocadas aqui, queria responder a algumas questões. Eu sei que o Dr. Alberto já foi respondendo quase várias questões, sobretudo aquelas que têm a ver com as 5 questões que têm estado aqui a impedir. Depois tem aqui porque que a diversificação da economia é importante para Angola, porque que é importante para Angola e como isso pode reduzir os riscos da dependência, reduzir sim os riscos da dependência do petróleo. Ou seja, isso é importante, é um facto, não é? Bem, eu vou começar Sobre a importância. nos 5 pontos. Depois da guerra, eu penso que houve um crescimento, sim, do turismo em Angola. Por quê? Porque o elemento número 1 é a segurança. Nós hoje já temos mais segurança do que há 20 anos. Sim. Existe uma política de desminagem que reduz consideravelmente, mesmo a criminalidade é controlada. Então, nós transmitimos segurança. É óbvio que nós temos outros handicaps, por exemplo, os transportes, não só, a interligação com os outros elementos. Então, é dizer que temos sim trabalho, mas o trabalho já não é tão exaustivo como era, por exemplo, há 10, 15 anos atrás. Já não é tão exaustivo. Temos que melhorar, sim. Mas o turismo já tem alguma significância no PIB, sim. Já tem. Mas não é aquilo que realmente nós esperamos, porque nós temos potencialidade que podemos render mais. Agora, falando do impacto, essa foi a questão da rapariga, Sim, do sim. impacto do PIB, do turismo no PIB, não é isso? Exatamente, sim. Foi a questão da Márcia Miguel. Bem, tem sim um impacto. Existe um impacto, mas o impacto ainda não é tão significativo comparado, por exemplo, com o setor petrolífero. O setor petrolífero é a nossa maior fonte de rendimento. Nós sim temos política de diversificação, mas essa política de diversificação, primeiro temos que saber que ainda assim o setor do turismo não será nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, mas fará sim diferença. Fará sim diferença. Para tal, nós temos que citar ou melhorar esses pontos que nós já falamos aqui, que é o transporte, que é a educação, que é a formação de quadros qualificados, não só de turismo, mas no setor hoteleiro. Temos que melhorar aquilo que nós já temos como pontos turísticos, por exemplo, o que se falou mesmo aqui da queda de Calandula, o acesso por aí. Nós temos que publicitar mais, internamente como externamente. Temos que introduzir na educação esta educação de turismo. E não só, eu citei aqui um ponto que parece simples. Nós temos que mapear os nossos pontos turísticos e proporcionar, por exemplo, ao estrangeiro, ao entrar. O Dr. Lume falou algo interessante. Fazer inquérito sobre os desejos e vontades das pessoas. Yeah. Isso é muito importante. Se nós fizermos esse trabalho de casa bem feito, é óbvio que o impacto será mais significativo. Maravilha. Será mais significativo. Muito bom, muito bom, muito bom. Doutor Troco, Sim, já para terminar. olhando para aquilo que foram os contributos ou as contribuições que os colegas aqui apresentaram, eu não gostava de me ater na questão das infraestruturas, porque unanimemente nós estamos aqui concordados que precisamos melhorar
não é? É necessário que as infraestruturas sejam criadas. Mencionar especificamente elementos que estimularão o turismo em Angola já foram mencionados. Eu gostava apenas de dizer o seguinte: temos desafios. Sim. Nós temos desafios. Já alguma coisa está a ser feita, mas, como se disse, nós precisamos fazer melhor e mais. Há aqui um dado que eu, na verdade, também chamou minha atenção, que o Dr. Lumbo apresentou. Sim. Quando eu dizia que Joseph Schumpeter diz que é importante que o empreendedorismo, na verdade, consiga identificar problemas e trazer soluções. Sim. Como nós vamos resolver um problema que a gente não tenha conhecimento sobre ele? Então a questão está. Quando alguém te pergunta se gostou, onde ficou, o que é que fez, este indivíduo está a colher conhecimento. Sim. E com o conhecimento nós temos a capacidade de resolver aquelas questões que não foram satisfeitas. Então, é essencial que a gente tenha esta capacidade internamente. Eu não poderia simplesmente me focar do ponto de vista governamental, mas também do ponto de vista individual. Se eu, na condição de munícipe de uma determinada região, entender que o fluxo turístico vem aqui, por exemplo, turistas namibianos, um exemplo. Eu posso ter esta possibilidade de entender quais as necessidades desses indivíduos, se assim for, resolvê-las. Então, é essencial que a gente tenha. Chamar aqui também a necessidade de nos inserirmos as instituições de ensino. Claro, as instituições de ensino devem estar inseridas nesse pacote. É preciso fazer estudos, é preciso levantar-se, como se disse, inquéritos e buscar informações no sentido de sabermos o que é que vai estimular e atrair, na verdade, o turista. Eu tenho aqui, não sei se vão poder concordar comigo, tenho dito o seguinte: quando nós falamos sobre a segurança, a questão da segurança não deve ser vista apenas olhando para, por exemplo, para a delinquência, olhando para... É preciso também inserir a honestidade na segurança. Ok, sim. Faz todo sentido, sim. O que é que eu queria dizer? Se vocês, claro que todos nós acompanhamos aquele problema que se levantou da brasileira que foi para a queda da Calendula. Eu não consigo, não é, aqui afirmar que os depoimentos daquela jovem senhora tenham sido verdadeiramente ações negativas das forças. O que é que nos prova que tenham sido as forças ou até o próprio motorista, o indivíduo que transporta, ela não tenha tirado proveito disto? Nós queremos colher onde não cultivamos. Sim. Muitas vezes nós aproveitamos a oportunidade para querer manchar a imagem de outrem, fazendo mal para o nosso benefício. Então, é necessário que a gente tome a honestidade como um dos fatores inseridos na segurança. Então, o turista, quando chegar, ele sabe que vai falar, por exemplo, com, sei lá, um guia turístico. Ele sabe que o guia turístico não vai extorquir. Vai prestar declarações que, somos falhos, claro, mas que de 0 a 100 não sejam declarações falsas de 0 a 80. Pelo menos sejam 10%, 15%, quer dizer... Ou mesmo não é? Ou mesmo nenhum. Ou mesmo nenhum, mas seria o mais aceitável. Então, na verdade, é um desafio que eu considero ser necessário enfrentá-lo, assim, de forma conjuntural, de maneira trabalho nas pessoas também. Trabalhar com as pessoas. Sim, precisamos trabalhar com as pessoas, de maneira a que isto tudo seja, na verdade, no futuro, não é? O resultado daquilo que nós queremos plantar ou que pensamos plantar. Portanto, acho que são desafios que todos nós devemos contribuir para que o turismo seja... como dissemos, garantir que venha a ser a menina de olho do nosso país, retirando o petróleo do nível em que está,
Isso, pronto, é uma discussão que se calhar em um século provavelmente estaríamos a ter outros argumentos, mas agora ainda é difícil. Obrigado. Pois. Muito obrigado, Dr. Miguel Troco. Obrigado, Dr. Alberto Pascoal. Muito obrigado, Dr. Cláudio Pereira. Obrigado a todos pela atenção dispensada nesse grande tema sobre o turismo em Angola. Ficou aqui a dica. Para que o turismo seja uma realidade em Angola, é necessário que todos nós fizemos alguma coisa. Todos nós vamos fazer alguma coisa para o bem do nosso turismo em Angola. Não vamos deixar só os decisores de políticas públicas decidirem. Nós entendemos que existem certas coisas mais delicadas que têm que ser mesmo feitas através de quem decide as políticas públicas. Mas, entretanto, se cada um de nós fazer também alguma coisa para o melhor do nosso turismo, e como disse muito bem o Dr. Alberto, tira uma fotografia no ponto onde estiveres, tira uma fotografia nas quedas de Calandula, tira uma fotografia na Serra da Leba, no Namibe, e mostra aos seus amigos fora da Angola, mostra aos seus amigos aqui dentro, também em Angola, para então promover o nosso turismo do ponto de vista dinâmico e, consequentemente, para haver um crescimento da nossa economia. Tudo nosso, o relógio é econômico. Maravilha. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada.